Então nós vamos ter aqui 2 meses de curas e milagres pelo poder da graça. Amém. Amém. Aqui não vai ter rosa ungida, não vai ter sal grosso, aqui vai ter a unção de Jesus Cristo. Amém. Pessoas vão ser libertas, sanar. Eu creio. Amém. Então nesse intervalo, hoje eu vou trazer algo muito particular para nós. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 22. O Evangelho de Mateus, capítulo 22. Quantos acharam o capítulo? Amém. 22. E nós vamos ler, hoje nós vamos passear bastante na Bíblia, viu? Hoje tem coisas maravilhosas que Deus vai fazer nesse lugar. Amém. E na tua vida. Aleluia. Amém? Porque pela palavra eu creio em todas as coisas. Mateus capítulo 22, nós vamos ler do versículo... Chegando bem, Sidão. Do versículo 34 ao versículo 39. Do 34 nós vamos ler do 34 ao 38, do capítulo 22 de Mateus. Lembrando que Mateus foi um dos 12 apóstolos que presenciou todos os fatos que aconteceram com Jesus. No caso de Lucas, Lucas não teve esse privilégio, porque Lucas não era apóstolo de Jesus. Lucas era discípulo de Paulo. No caso de Marcos, Marcos também não era discípulo. Ele não viu os maiores eventos que Jesus elaborou, as curas, os milagres, as pregações. Marcos também não presenciou. Só 2 presenciaram dos 4 evangelhos, que foi João, chamado apóstolo do amor, e Mateus, que era Levi, e Deus deu o nome dele de Mateus. Amém, queridos? Amém. E segundo o registro de Mateus, Jesus fala algumas coisas aqui muito interessantes. No versículo 34, começa assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. 3 coisas interessantes. De toda a tua força, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Segundo mandamento, este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, no versículo 39. Semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Amém. Versículo 40, ele fala assim: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. 2 coisas interessantes: amar a Deus e amar o meu próximo. Quem que seria esse próximo? Quem que seria que Jesus está falando? Toda pessoa necessitada é o seu próximo. É muito bom se o próximo fosse os nossos cônjuges. É muito bom se o próximo fosse os nossos filhos. Mas o próximo sempre vai ser aquele que depende de você. O próximo sempre vai ser aquela pessoa que ela se espelha em você. O próximo sempre vai ser aquela pessoa que ela sabe que quando a barriga doer, ela vai lhe procurar. Esse é o seu próximo.
O seu próximo pode estar aqui nessa noite, como ele pode estar lá na Paulista. O próximo é aquele que é dependente do seu favor. Esse é o próximo. E eu fico pensando assim, e ele fala que desse mandamento, desses dois, procede todas as coisas. Se esses dois mandamentos fossem aplicados, o mundo seria outro. O mundo seria outro. Primeiro, se as pessoas conhecessem esse Deus da misericórdia, esse Deus da benignidade, esse Deus que ama sem você amá-lo, esse Deus que te amou primeiro, esse Deus que ele chega para alguém e fala assim: aquele que crê em mim passará da morte para a vida. Esse Deus que foi na cruz do Calvário para mostrar o seu imenso amor. Se as pessoas, se a humanidade se aplicasse apenas nesses dois versículos, o mundo seria totalmente diferente. Verdade. Não teria tanta gente morrendo no trânsito. Estava vendo agora na reportagem uma coisa banal. Por causa de uma seta, o motorista enfurecido corre atrás de dois motociclistas e atropela para matar. E ele fica olhando eles agonizando no chão. De repente, de uma forma covardemente, ele entra no seu carro e vai embora. O que falta no mundo não é, o que falta hoje no mundo não é tanto a parte financeira. O que está faltando na humanidade é amor, é compreensão, é respeito. Esses dias eu vi duas pessoas brigando porque falando a questão da forma deles conhecerem a Bíblia, deles aplicarem a Bíblia. Irmão, eu confesso a vocês nessa noite, que a maioria dos ensinamentos que nós tomamos para nós mesmos, não serve para nada. Não serve para nada, meu irmão. Teologia, escatologia e tantas dias da vida, serve para nada, se você não amar. Se você não entender o amor de Deus, todos os ensinamentos que você trouxe para você, passa a não ter valor nenhum. Porque primeiro, Deus é Ele que dá o conhecimento, é Ele que te dá discernimento, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que abre as portas, mas também é Ele que fecha. É Ele que abre a ferida, é Ele que sara. Porque todas as coisas provêm do nosso Criador. Aleluia. Se as pessoas conhecessem esse Deus que nós tanto falamos, o mundo seria melhor. As pessoas não teriam tanto problema de doença. As pessoas não seriam tão displicentes nas suas atitudes. As pessoas, antes de tomar uma atitude de fazer o mal para alguém, ela ia pensar em primeiro lugar: existe alguém primeiro que eu que me amou. Se essa pessoa me amou, então eu sou capaz de me esforçar para que haja uma mudança na minha vida. Então o mundo seria melhor. Não é que o Brasil seria melhor. O Brasil precisa da graça de Deus. O Brasil não precisa de religião. Inclusive o Brasil está no segundo topo do país mais religioso, onde a maioria das igrejas entra em conflitos espirituais, porque uma testando o poder da outra. É pouco barulho, Zuleika. É pouco barulho, é muito barulho para pouca atitude. É muita fumaça para pouco fogo. Sabe, irmão, e nós vamos entrando nesse barulho, porque as palavras de Jesus, elas são suficientes para abastecer a minha alma. As palavras de Jesus são suficientes para que eu tenha uma vida abundante. Eu não preciso de livros de autoajuda. Eu não preciso de visitar um guru. Eu não preciso de nada. Eu preciso entender que Ele me amou. Ele me amou. Glória a Deus. E porque Ele me amou, eu sou capaz de amar. E quando eu demonstro o meu amor, por mais que o meu próximo esteja cheio de mágoa, por mais que o meu próximo esteja debilitado espiritualmente, por mais que o meu próximo esteja cheio de feridas da vida na sua alma, eu quero falar que o amor que Deus colocou no teu coração
tem o poder de sarar o teu próximo? Aleluia. Porque essa pergunta que eles fazem é uma pergunta persuasiva, é uma pergunta maligna. Não era porque eles amavam as pessoas, mas era testando o Senhor Jesus. Eles estavam tentando apanhá-lo, mas só que tinha uma diferença. Jesus pregava e curava. Jesus ensinava e restaurava. Jesus falava e acontecia. Sabe, irmão, tem coisas que nós temos que entender, que parte dessas duas decisões. E as igrejas, infelizmente, irmão, igreja tem se tornado um palco de negócios. Eu estou muito preocupado com isso. Isso é muito. Igreja tem se tornado um palco, um fechamento, como se fosse um escritório. É o seguinte: se você der, Deus é obrigado a fazer. Deus não é obrigado a fazer nada, porque Ele já fez. Sabe por que você tem vida em abundância? Porque o sacrifício de Jesus calou a boca do diabo. Glória a Deus. Sabe por que hoje você tem vida em Jesus? Porque por mais que o mundo acuse Jesus, o preço de sangue, Ele tirou toda a acusação de você. Glória a Deus. Não há mais. Agora, irmão, tudo que nós aprendemos com o amor de Deus, isso serve para que nós venhamos amar e ajudar as pessoas. Amém. Tivemos um evento aqui no sábado, eu achei lindo demais. Lindo. Não pelas crianças. Criança, irmão, qualquer saco de pipoca, você encanta uma criança. Mas eu entendi que um trabalho social, ele é melhor que um culto com palavras. Um trabalho social é melhor do que um culto barulhento. Um culto onde muitas vezes você não sabe nem o que o pastor falou. Você só sabe que a emoção te trouxe poder. Nós tivemos aqui mais de 20 pessoas, mais de 20, de uma equipe só, que a maioria delas não congrega na mesma igreja. Elas não congregam. Nós temos o costume de valorizar o nosso pasto. Nós temos o costume de falar que a nossa igreja é boa. Eu não tenho igreja. Eu não tenho igreja, irmão. Eu sou igreja. Glória a Deus. Eu sou igreja. Você é igreja. E você tem que fazer o papel que Cristo te pediu para fazer. As pessoas estão indo para a igreja buscar milagres. As pessoas estão indo para a igreja trocar favores com Deus. Olha, Deus, eu te dou, mas eu quero, hein? E não é assim. Você tem que ir para a igreja e falar: Senhor, eu já sou cheio do teu Espírito, mas eu preciso transbordar, Senhor. Senhor, eu já tenho a marca da promessa, mas essa marca também vai de geração, não só sobre a minha família, mas que meu próximo venha a ser selado com o teu Espírito. Aleluia. Irmãos, abre Isaías. Quais são os dois maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo Como a ti mesmo. E mesmo assim, dois mandamentos fácil demais. E nós não conseguimos cumprir. Nós temos dificuldade, irmão. Uma das coisas que eu acho tão banal, antes de entrar em Isaías 58. Por que o irmão sai da igreja e vira inimigo? Olha como nós somos. Olha que amor que nós temos, irmãos. O irmão congrega em tal igreja. Aí o irmão, alguma coisa aconteceu, o irmão se afastou da igreja. A primeira coisa que o grupinho faz na igreja, irmão, não conversa com fulano não, porque agora ele não faz parte mais da nossa igreja. Irmão, que coisa é essa? Que evangelho é esse? Que evangelho vergonhoso é esse? Irmão, nós somos filhos de Deus, da mesma família. Isaías 58. Quantos aqui gostam de fazer jejum? Levanta a mão. Ninguém? Então nós estamos mal.
Quantos aqui já fizeram jejum? Eu já fiz, mas Quantos já fizeram? eu já fiz. Isso. Eu vou mostrar aqui um jejum lindo. Um jejum especial. A partir de hoje, irmão, eu quero jejuar nesse jejum 24 horas. Talvez eu não vá para o monte, mas eu quero jejuar. Mas eu quero jejuar fazendo esse jejum. Isaías 58. Ajuda a irmã Luzia. Ajuda a irmã Luzia. Fazer jejum é bom, irmão? É. Fica com fome. Olha para o pão. Se a gente vai fazendo de coração, a gente É, vai ser né? da Irmão, eu fazia jejum quando não conhecia a graça, e faço ainda. Mas eu não gostava, irmão. Confesso a vocês. Eu fazia por sacrifício. Quando eu conheci a graça, eu passei a fazer por amor. Amém. Porque ninguém faz jejum porque gosta, irmão. Oi. Nós fazemos jejum porque somos interesseiros. É no jejum que Deus vai abençoar. É no jejum que Deus vai... É 58,6. Antes de entrar no texto, Israel sempre foi um menino mimado de Deus. Tanto que Deus fala, chama até de bichinho de Jacó. Israel sempre foi aquela criança turrona. Israel sempre foi assim. Você está fazendo para outra nação, por que não está fazendo para mim? Israel sempre achou que quando orasse Deus ia atender. Israel sempre foi um povo, por ser o povo escolhido, um povo metido à besta. Essa é a verdade. A nação de Israel sempre foi assim. E aqui nesse versículo eles começam a clamar ao Senhor. E no versículo 6 do capítulo 58 de Isaías, olha que interessante. Eu não vou perguntar aqui quem quer ser abençoado, porque eu não sou bobo. Eu sei que você está aqui nessa noite porque você já é abençoado. Amém. Olha que coisa interessante. Lembre-se que nós estamos falando dos 2 mandamentos. Eram 10, e Jesus tirou os 8 e deixou os 2 mais importantes. E o mundo depende desses 2 mandamentos. Não só a lei e os profetas, mas o mundo. Não adianta você conhecer, não adianta você ler, não adianta você ser intelectual, não adianta você ter dinheiro se você não tiver amor. Porque tudo isso vai ficar, mas o amor não morre. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que repartas teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? Olha que jejum lindo. Olha que jejum legal. Desabrigado. E se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aleluia. Sabe, irmão, isso é um conselho de Deus para nós. Não procure tanto conhecimento, porque Deus é que vai te dar conhecimento. Sabe, irmão, são regras básicas da fé. O evangelho não é buscar a Deus. O evangelho não é jejuar. O evangelho não é falar que lê a Bíblia 24 horas. Não adianta você ler a Bíblia 24 horas e passar aqui um desgraçado, pensando em tirar sua própria vida. E você tão focado nas letras, e esquecer que tem pessoas do teu lado aqui, ó, que estão precisando de você.
tirar as ataduras da impiedade, ajudar as pessoas, irmão. Você só pode ajudar, você só dá aquilo que você tem. Se você não tem amor, você não vai dar amor, irmão. Se você não tem misericórdia, você não vai dar misericórdia. Não adianta. Verdade. Não adianta. Aí aqui tem dois conselhos. Primeiro, ele ensina nós fazermos isso, e depois que nós fazemos, ele passa a ser a nossa retaguarda. Aleluia. Sabe, irmão, os maiores trabalhos sociais provêm de pessoas não crentes. E isso é uma vergonha para nós. É verdade. Porque a igreja brasileira evangélica, ela se intitula, ela bate no peito e fala que ama, mas faz muito barulho para pouca coisa. Nós temos um país que está debaixo de miséria espiritual, e os líderes espirituais estão arrancando aquilo que o povo não tem, e ainda diz que é em nome de Deus, não tem vergonha na cara. E o jejum que nós temos que fazer não é a campanha de Daniel, jejum de 21 dias, jejum de 10 dias, sobe para o monte, desce do monte, não come aquilo, não assiste televisão, e o nosso coração cheio de ódio, os nossos lábios cheios de veneno. Mas aquele que conhece a graça do Senhor, Aleluia. ele faz o melhor jejum da sua vida, quando ele estende as suas mãos para aquele que precisa. E quando acontecem essas coisas, aí ele fala o que vai acontecer aqui. E está falando com crente aqui, está falando com Israel, está falando com o povo da aliança, o povo que conhecia as leis, mas não adianta conhecer e não praticar. Então romperá a tua luz como a alva, depois de fazer todas essas coisas. A tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, sabe o que é o jugo? É o peso. Sabe, irmão, às vezes nós tiramos o nosso fardo para colocar nas costas dos outros. Sabe, irmão, nós temos mais facilidade de acusar do que assumir a culpa. Nós temos uma facilidade tremenda. Olha, irmão, não faça isso, você está errado. Mas se nós olhássemos para nós no espelho, nós iríamos entender aquilo que Jesus quer. Ele não derramou graça sobre nós, irmão? Amém. Então essa graça seja estendida. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Aqui está falando de saúde. Será como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Fica de pé, irmãos. Fica de pé. Irmão, se realmente o teu coração está transbordando de graça, pega essa palavra, não guarda ela dentro de você, começa a praticá-la. Amém. E eu vou pedir para vocês, essa semana eu tenho uma tarefa para vocês. Das igrejas que vocês mais gostam, as que vocês mais assistem, procurem dentro dessas igrejas
principalmente as neopentecostais, se eles estão pregando o que eu estou pregando. Passe uma semana toda ouvindo, se tem essa mensagem. Porque se tiver essa mensagem, eu calculo comigo, me baseando naquilo que eu estou falando, que Deus está mudando o coração dos líderes. Amém. Agora, se você estiver ouvindo falando só de milagres, só de dinheiro, só de bênção, eu calculo que alguma coisa está errada. O evangelho não é só milagres. O evangelho não é mobilizar em dinheiro. O evangelho é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não preciso que ninguém acrescente na minha vida. Eu não preciso pagar para ser abençoado. Eu só preciso entender que o reino de Deus é mais importante. E quando eu troco o reino de Deus por coisas, pessoas estão sofrendo lá fora. Nesse momento, pessoas estão se matando. Nesse momento, tem pessoas se jogando no trânsito. E é você e eu que somos a luz do mundo e o sal da terra. Amém, queridos? Então essa é uma tarefa. Vocês têm várias igrejas que vocês gostam. Aquelas pregação tópicas. Vamos ver se você vai encontrar durante a semana. Se a igreja estiver falando a mesma língua que a graça está falando, essa igreja está no caminho certo. Agora, se essa igreja estiver falando de coisas materiais, de voto, de dízimos, de vender bênção e voto, essa igreja não é a igreja de Cristo. Não se escandalize que eu estou falando, não, irmão. Eu estou falando a palavra. Porque muitas vezes nós pensamos que é de Deus. Mas Deus não precisa. Deus nunca precisou que nós venhamos demonstrar alguma coisa. Ele sempre vai fazer primeiro. Eu, como igreja, eu tenho que sair dessa porta, irmã Luzia, preparado para amar o meu próximo. Aleluia. E o meu próximo dá trabalho, irmão. O próximo sempre dá trabalho. O próximo é aquela pessoa que muitas vezes ele chega na sua casa só para encher sua paciência. O próximo é aquela pessoa que Deus levanta para que você tenha paciência. O próximo vai estar lhe observando. O próximo vai depender de você. Talvez o próximo, Luzia, passe amanhã cedo aqui, irmã. E a irmã vai lembrar dessa mensagem. Feche os teus olhos. Senhor, nós somos instrumento de bênção, Pai. Nós somos ungidos pelo Teu Espírito Santo. Nós somos escolhidos e lavados pelo Teu sangue, Pai. Pai, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, pelo Teu sacrifício. Obrigado, meu Deus, por fortalecer a nossa vida. Obrigado por muitas portas que estão sendo abertas